Fala, galera! Estamos aqui em mais um encontro do PreaCast e dessa vez estamos aqui numa configuração nova, né? Para quem não acompanhou o encontro passado, nós temos a nossa integrante nova, Ilka, certo? E aí o nosso podcast está tendo uma nova configuração. E aí eu vou pedir ao pessoal que se apresente rapidinho e depois a gente fala um pouquinho do nosso livro, o livro escolhido desse encontro. Primeiramente, quem vai começar a se apresentar? Ilka. Ilka que é normal. Olá, gente. Dá um olá pro pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Preazex, tenho que pegar o vocabulário. Eu sou Ilka Medrado, faço parte aqui dessa família e é a segunda vez que eu estou participando desse podcast. Estou muito feliz, sou psicóloga de formação, sou irmã, cunhada, prima aqui nesse podcast. Estou muito feliz de participar. Então, vou dar o meu olhar assim, mais à distância, um olharzinho psicológico, mas estamos aí. Muito bem. Alê. Olá, pessoal. Eu sou a Alessandra. Já estou aqui há um tempão nesse PreaCast. E eu dou opiniões. Assim, não tenho... A minha intenção aqui não é falar nada muito sério, nem nada. É a percepção sobre o livro, sobre o que está acontecendo. Ninguém é especialista em nada aqui. Pelo menos em literatura, né? Ou tem, né? Mas eu não sou só opinião. Só opinião, bem, gente. mas é isso só para se divertir. Muito bem. Alisson? Olá, pessoal. Eu sou Alisson. Estou aqui desde do início da formação clássica. Já tenho o 4º ano, né? E vamos aqui falar um pouco, só um monte de achismo, né? Falar um pouquinho de javanês, quem conhece a referência. E é isso. E é isso. Vavá. Olá, pessoal. Eu sou Valesca Medrado, prima aí de todo mundo. Também estou aqui desde que tudo era mato, né? Desde o começo. E assim, como a Alessandra falou, não sou especialista em nada aqui, tô mais para dar minha percepção pessoal mesmo sobre os livros. E é isso. Bom, e eu sou Araci, né? Araci Medrado, e também estou desde a primeira formação, e é isso. No encontro de hoje, pessoal, nós temos um livro muito especial que a galera, né, leu com muito afinco, apesar dos São Joões da vida, né? O livro ficou um pouco encostado, mas depois retornamos à leitura. E assim, o livro de hoje tem algumas características peculiares, e aí no decorrer do nosso encontro, cada um vai, né, detalhar melhor e vocês vão entender um pouquinho desse livro. O nome do livro é O Artista do Mundo Flutuante, de Kazuo Ishiguro, e aí nós vamos já começar, né, esse encontro com Valesca, lendo um pouquinho sobre a biografia do autor do livro. Então, o Kazuo Ishiguro, ele nasceu em 8 de novembro de 1954, em Nagasaki, né, no Japão. A cidade que, 9 anos antes do nascimento dele, foi devastada pelo bombardeio atômico na Segunda Guerra Mundial e que já estava em processo de reconstrução. Aos 5 anos, ele se mudou com a família para a Inglaterra, onde mais tarde se naturalizou cidadão britânico em 1982. Ele é formado em literatura inglesa e filosofia pela Universidade de Kent e concluiu o prestigiado mestrado em escrita criativa na University of East Anglia. Sua obra é reconhecida pela profundidade emocional, pela sutileza narrativa e por explorar temas como memória, identidade, perdas e arrependimentos frequentes sobre a ótica de narradores introspectivos e não confiáveis. O Ishiguro ele tornou-se um dos autores mais respeitados da literatura contemporânea, com obras que transitam entre o romance histórico, a distopia e a ficção especulativa. Entre os livros mais aclamados estão Pálida Luz nas Colinas, escrito em 1982, que foi a sua estreia, né, literária. Um Artista do Mundo Flutuante foi o seu segundo livro, em 1986.
Os Vestígios do Dia, em 1989. Nunca Me Deixes, em 2005. O Gigante Enterrado, em 2015. E seu livro mais recente, acredito que seja esse, né? Clara e o Sol, que é ambientado em um futuro próximo, com uma inteligência artificial como protagonista e narradora. Em 2017, ele foi laureado com o Nobel de Literatura, e no ano seguinte ele foi condecorado cavaleiro pela Rainha Elizabeth II, em reconhecimento à sua notável contribuição à literatura. É assim, né? Um currículo bem vasto. Muita Eu coisa. achei até né? bem interessante, né? Que ele foi Sim. naturalizado britânico e homenageado. Pois é. Estou até repensando a minha nota agora. É isso, eu Até também. sem graça, né? Dar uma nota ruim. Só esse livro. um detalhe, é interessante que esses dois autores que a gente leu são todos de Escorpião, né? Os Sim, dois dia últimos. 8 de novembro. Sim. Vamos ver aí como é que vai ser depois a nota do pessoal diante do currículo desse autor. Qual foi o outro que eu... O passado. Era a Úrsula. A Úrsula. Bom, eu disse era um homem, nem lembrava. A Valesca fez aí, né, um pouquinho o resumo da biografia da autora, e agora nós vamos ver com a Alisson o contexto histórico e o resumo do livro para ambientar os preazetes. Pois é, pessoal. O livro, ele... Poxa, agora eu não lembro da data. É a coisa principal, que os capítulos são divididos em o mês do ano tal, 52. Outubro de 1948. Sim. E vai seguindo. Abril de 49. 49. Que o livro, ele também está ambientado no Japão do pós-guerra. Depois ali de toda a tragédia, de toda a confusão, o Japão está se reconstruindo. E o Japão, no momento, ele é uma colônia dos Estados Unidos, colônia mesmo. Tinha um general, Douglas MacArthur, que ele era o governador do Japão. E, nesse período, é muito interessante que o Japão, sim, ele passou por um rebrand. A gente hoje olha para o Japão é significado de tradição, de cultura, de inovação. Tem o kawaii, que é o fofinho, né? A gente imagina o Japão com isso, por causa de anime, de música. E isso foi construído. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão, ele passa por esse processo de reconstrução, os Estados Unidos investem muito no Japão, e o livro é justamente essa passagem. No período antes da guerra, o Japão ele adota uma postura imperialista, invade meio mundo ali no Extremo Oriente, Coreia do Sul, China, tem guerra com a Rússia, tem a invasão lá acho que é Filipinas. Eu sei que é uma tragédia só. E para a gente aqui ocidental, a gente fica muito com o papel da Alemanha, que tem a questão dos judeus, tem a carnificina que ocorreu na Europa, e assim, a gente tem filme, tem um monte de produção cultural sobre isso. E o Japão, a gente não consegue nem imaginar que o Japão já foi um país tão agressivo, não é a imagem que a gente tem do Japão. E o livro, ele conta essa passagem, porque depois de toda a destruição, depois que deu tudo errado, a sociedade olha para trás. Mas o que foi que aconteceu para a gente entrar nessa tragédia? Cidades destruídas, 2 bombas atômicas na cabeça, e aí? Como a gente chegou nessa posição? E, diante desse contexto histórico, a gente acompanha no livro a história de um artista, o Ono, que ele era um artista, vamos dizer assim, no sentido mais clássico. Ele, quando era jovem, ele participava de um grupo de artistas que tinha um professor que era o Mori-san, e ele era um artista nesse sentido mais clássico. O professor dele tinha uma visão artística da arte mesmo, não era uma arte instrumental, tanto que o objetivo desse instrutor lá dele na época era adaptar um estilo europeu, lá de pintura, para uma arte específica lá do passado do Japão. E o Ono, ele vive nesse ambiente aí, é interessante,
só que ele tem contato com um colega dele, o Matsuda, que meio que apresenta essa arte engajada. Assim, olha, a gente tem, imagina aquele contexto, Japão indo para a guerra, dominando a China, e a gente tem muito isso de cartaz da Alemanha, tem cartaz da União Soviética. Pois não? Eu pensei que a Alessandra estava levantando a mão. E no Japão existia essa campanha também de, olha, tem os cartazes da campanha na China, e ele começa a trabalhar com isso. E no livro a gente acompanha, é muito engraçado que o livro, ele já é velho, já está aposentado, ele mora lá num bairro, uma casa bem bonita, explica como ele ganhou essa casa, e ele começa a revisitar esse passado. Essa mudança de página do Japão imperialista para o Japão subjugado, o Japão se reconstruindo, é muito interessante que ele fica nesse limiar. Assim, olha, todo mundo que eu construí, toda a sociedade que eu vivi, todos os nortes que balizavam aqui a nossa vida, isso tudo foi por água abaixo, e quem é ele agora? E ele começa a ter dificuldades com isso. E eu acho ele muito engraçado, que ele fica, não, eu não me importo com isso daí, mas ele tem o prazer em falar que tinha a mesa dele no bar, tinha os alunos dele que se reuniam em torno dele, não, porque no bairro as pessoas me conhecem, que eu sou um artista famoso, eu não me importo com isso, mas eu já arranjei emprego para não sei quem, é bem engraçado. E ele, nessa mudança de página do Japão, ele, às vezes, dá dó, e às vezes, assim, poxa, ele contribuiu para a desgraça do país, porque ele não, aparentemente, ele não entende o que está acontecendo às vezes. O neto dele, que não conhece a história do Japão, não quer ser samurai, gosta do Popeye, gosta de super-herói, e ele fica meio sem entender o próprio papel dele de homem, assim, aquela coisa patriarcal. A filha, não, meu filho não vai tomar saquê, ele fica... É muito interessante que tem esse choque de realidades. Aí até isso eu acho interessante que ele explica no livro o que seria o artista do mundo flutuante. Mas eu entendo também que esse mundo flutuante é esse mundo que acabou. Era aquele mundo de imperialismo, nós vamos conquistar o mundo, o Japão é a potência, e daqui a pouco chega um monte de americano e vai ensinar para o Japão como é que eles vão ser, assim, é bem impactante. E a trama do livro tem essas reflexões, mas a trama é bem simples. Tem uma filha dele que já está com 26 anos, já é uma senhora, coitada, não casou ainda, e ele está nessa luta para arranjar uma família, arranjar um casamento para essa garota, para Noriko. E até interessante para a gente ver como era o processo, que tinha todo um acordo entre as famílias, reuniões para ver como era que ia ser ou não. E é interessante que ele participa das reuniões e se preocupa, olha, se alguém for me perguntar sobre o meu passado, você fala isso e isso, porque tinha uma pesquisa, assim, uma investigação para ver se sua família tinha bons antecedentes, se sua família era uma família respeitável, para, assim, reúne o casamento e depois você descobre, poxa, minha família era da máfia, não sei, tem essas... E ele fica nessa luta porque a primeira filha dele casou, e é engraçado que posso dizer que foi no período anterior. Ela casou, deu tudo certo, e essa filha mais nova, a gente acompanha que ela participa de uma primeira tentativa de matrimônio, deu errado, ele não sabe por quê, ou ele finge saber que, assim, ele sabe o que aconteceu, ou não quer dizer que o livro, ele tem essa postura, assim, muito dúbia. Eu não sei, eu acho que era assim, eu não lembro muito bem da conversa, e ele depois vai e fala, conversa palavra por palavra, aí você fica, pô, esse velho tá mentindo, o que é que ele tá... E a gente acompanha a frustração da filha, dessa Noriko, porque ela fica chateada porque ele atrapalha, e ele não sabe que ele está atrapalhando. É engraçado que a gente fica assim com dó. Hoje, com a visão de pai, você pensa, poxa, mas ele só quer o bem, mas assim, ele perde a mão, ele não sabe como ajudar a filha. E o livro é basicamente isso, essa mudança de paradigma,
a mudança na sociedade, o Japão, como está sendo transformado, as empresas que estão... E o livro tem muito isso, assim, de bairro em construção, prédio destruído, uma parte da casa está em ruínas, e é bem interessante, depois eu vou falar isso mais para frente, mas dá essa ideia, assim, que está tudo... Esse mundo flutuante mesmo, está tudo em dissolução, está tudo surgindo, e uma coisa muito triste que aparece no livro são pessoas se matando, assim, ó, eu não me encaixo nesse mundo, eu tenho vergonha do que está acontecendo hoje, e o cara se mata, e as pessoas, foi bom mesmo ele se matar, assim, esse cara, que bizarro. Aí, basicamente, o livro é esse plot aí. Contém gatilhos. Não, é bem leve. É, bem leve. Gente, depois dessa explanação, vamos ver a nota do pessoal, se essa nota alterou. Eu acho que eu já mudei minha nota. Vamos ver aí. Então, vamos lá para as notas. Então, a primeira vai ser Valesca. E aí, Vavá? Cara, eu tive pensamentos muito conflitantes sobre esse livro. Até agora eu não sei se eu gostei, se eu não gostei. É um livro, assim, importante no geral, mas eu acho que a minha nota é tipo um 3,5. Mas não muito também por culpa do livro. Eu acho que parte disso também é culpa minha, assim, não estava no momento ideal para ler o livro. Acabei de sair de uma leitura muito densa, que foi Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, e eu precisava de um descanso, cara. Eu precisava de um livro mais leve ali, entre um e outro, e aí veio esse, e eu falei, caramba, mais uma vez, um livro muito denso. Uma coisa assim também que eu percebi e que me chateou um pouco é que a história parece que ela é sempre meio morna, assim, ela não tem grandes acontecimentos, não tem um acontecimento que é tipo ponto-chave do livro. E eu acho que isso deixa o livro muito parecido com o da Virginia, e aí me chateia um pouco. Eu queria uma narrativa assim mais explosiva e tal, que conseguisse prender mais a minha atenção. Eu achei a leitura em si ela bem lenta, deu bastante trabalho para conseguir terminar de ler o livro. Acho que eu passei um mês assim tentando ler e só engatei mesmo agora na reta final, porque a gente precisava gravar o encontro. Talvez se fosse em um outro momento eu tivesse abandonado. Se não fosse a obrigação, eu provavelmente teria abandonado o livro. Pois é. Muito bem. E você, Ale, qual a sua nota? Então, o meu vai ser um 3, apesar do currículo, apesar de tudo que foi dito, assim, quando a gente ouve o Valesca falando sobre o autor, o resumo do livro, por arte, você vê, poxa, uma obra legal. Mas é que é uma percepção minha, né? A gente viu o que a gente achou. Eu concordo com o Valesca essa questão do livro ser lento e tal. Não demorei a ler, e rapidinho, acho que eu peguei o livro 2 vezes e li tudo. Mas, assim, eu li porque é tranquilo, assim, não acontece nada. Aí você vai lendo, vai lendo. Aí você fica, será que a Noriko vai casar? Será que vai dar certo? Aí depois vai estar falando de outra coisa, assim, aí você vai lendo. Mas não é, assim, aquele livro que me marcou, entendeu? É muito interessante essa questão. Ele foi rico, que é o que vai ser meu ponto positivo. Mas, assim, se não fosse pelo encontro, eu não leria, não. Não tem muito. Não é um estilo de literatura que eu goste. Por isso que a minha nota é 3. Tá certo. Agora, Ilka, diante das outras notas, qual a sua nota? Eu gostei do livro. Eu vou dar um 4,5. Eita, será que será a maior nota? Oh, a gente leu errado? Minha percepção do livro foi o próprio título, Um Artista no Mundo Flutuante, traz essa ideia de um tocar no chão, mas ao mesmo tempo aquela coisa bem efêmera mesmo. Então eu acho que até a narrativa, a forma foi mostrando é uma metáfora para esses lapsos de memória dele, que podem ser intencionais ou não, mas me mostrou essa sutileza da narrativa e
um pouco de suspense no que ia acontecer a partir daquilo que ele trazia. Eu dou 4,5. Notão, viu? Mas vamos lá. E você, Alisson, qual a sua nota? Aí já mudei depois que começou, acho que um 4. Sim, é um livro, depois a gente entra nos detalhes assim dos pontos negativos. Mas assim, é porque é outra forma de literatura, a gente está acostumado com outra dinâmica. Assim, é um 4. Tem uns pontos que são bem complicados, mas é isso até que a gente fica em dúvida se o cara fez intencional, se o cara é tão criativo a esse ponto de deixar o livro assim. Mas assim, é um livro complicado, não é um livro fácil, não. Bom, gente, diante de todas as notas, a minha nota vai ser 3, porque, por incrível que pareça, eu não consegui ter raiva do livro. Não consegui ter aquele ódio. Eu pelejei para ter um ódio, para dar pelo menos um 2, um 1, mas não consegui. Mas aí, nos pontos, a gente vai entendendo melhor porque cada um atribuiu essa nota. Então, vamos lá. Então, vou falar uma coisa. Aproveito o gancho que Valesca falou. Talvez a culpa não seja do livro. O problema sou eu. Estamos terminando. O problema não é você, sou eu. Eu acho que é por aí a minha percepção. Então, vamos lá. Os pontos positivos. E aí, Valesca, o que você viu de positivo nesse livro de Kazuo Ishiguro? Então, o livro, como eu falei, assim, ele é bem complexo, né? E apesar de ser um livro tranquilo, e aí uma coisa que eu gostei muito foi da forma como ele explora a arte e a questão da ideologia. E aí acabou sendo um aspecto muito marcante para mim, né? No início, o Ono, ele começa pintando a questão do mundo flutuante, né? Os bares, as festas, as mulheres. E isso me causou bastante curiosidade. Eu ficava o tempo inteiro tentando visualizar como eram essas pinturas. E aí eu acabei lembrando de uma pintura, acho que do Picasso, que é As Senhoritas de Avignon. Não sei se vocês conhecem. Nossa, para mim, porque na pintura, né, você tem as mulheres, as trabalhadoras, né, do cabaré, e aí quando falou que ele retratava nessas pinturas essas questões das noites, dos bares, eu lembrei disso, e na minha cabeça era a projeção perfeita, e aí, mas assim, a trajetória, né, do Ono, ela muda radicalmente antes e durante, assim, acho que um pouco antes, né, do começo da guerra, ele acaba mudando. Ele, como o Alisson falou, ele encontra um novo tutor, que é o Matsuda, né, que é um crítico severo dessa arte que ele chamava de decadente, e ele defendia que os artistas eles deviam voltar as suas produções para as questões sociais e os tempos difíceis que o Japão enfrentava. E aí, influenciado, né, por essa visão, o Ono ele passa a acreditar que precisava abandonar aquele mundo leve e produzir uma arte que fosse mais engajada, mais útil e que contribuísse com o país. E aí ele chega a dizer que os artistas eles deviam valorizar algo mais concreto do que aquilo que desaparece com a luz do amanhã. E essa mudança, ela não é só estética, né? Ela também é moral. Então, durante a guerra, ele passa a produzir na sua arte esse discurso que é nacionalista, e ele até chega a dedurar um dos melhores... Kuroda. Oi? O Kuroda. O Kuroda, né? Que é aluno dele, é um dos melhores alunos dele, né? Ele chega até a entregar ele para a polícia porque na arte ele representava uma coisa que era o contrário do que ele defendia, o contrário desse viés nacionalista. E aí, mais tarde, no pós-guerra, ele começa a refletir sobre os danos que a arte dele, que as escolhas dele causaram para as pessoas, na sociedade, no país no todo, né? E esse reconhecimento dos erros, ele funciona quase como
como uma tentativa de redenção, o que dá o livro uma dimensão humana e ética assim, muito forte. E aí foi por isso que eu gostei tanto dessa questão, da forma como ele retrata a arte no livro. Muito Bem, Arrasou. Arrasou. Agora, Eu e queimei você? todos os meus neurônios pensando Pensando nessa nisso. fala, viu? E você, Ale, quais são os pontos positivos que você viu do livro? Então, não queimei neurônio, gente. Foi mais tranquilo. Assim, o que eu gostei muito do autor, né, é que ele está falando de um período pesado. O ONU, ele perdeu a mulher, perdeu o filho na guerra, ele viveu as consequências da guerra, apesar de claramente não, né? A gente vai lendo e vai entendendo que ele tinha um lado, como ele atuou ali nesse cenário de guerra. E tem tragédias, só que o autor tem uma escrita muito elegante, muito sutil. Você vai lendo, assim, tipo, eu não tive nenhum gatilho, foi uma coisa até prazerosa, assim, de se ler, sabe? E eu gostei. Eu acredito que o livro tem mais aspectos, além desse que eu estou falando, tem a profundidade psicológica do narrador, que ele está esquecendo, por que ele omite algumas coisas. E até a questão, eu achei interessante o caminho que ele fez para se perdoar, para se aceitar, que a gente lendo o livro, a gente está lendo o pensamento dele, né? Ele está lendo como ele está pensando ali. A gente não sabe se de fato as coisas estão acontecendo como ele está narrando, porque é a versão dele para ele. E na vida é assim, né? A gente conta a nossa própria história pra gente. A gente nunca é um vilão da nossa história, né? Aí ele vai e no final ele se justifica. Não, pelo menos eu, como artista, como a pessoa que eu sou, eu não fui uma pessoa medíocre que ficou escondida ali. Aí ele fala Shintaro, o nome do cara, o Shintaro, o Tartaruga, eles nunca vão saber o que eu vivi, porque eles eram pessoas, na opinião dele, né, medíocre. E eu achei interessante esse perdão, essa construção desse perdão que ele fez para ele mesmo. Depois que ele consegue fazer, que a Noriko consegue casar, então tá tudo resolvido ali. Tinha essa questão aí dele de se perdoar, esse caminho de se perdoar. Achei interessante, então. Só resumindo, a sutileza e elegância da escrita e esse caminho de redenção do personagem, que eu gostei bastante. Muito bem, gostei de sua abordagem. E Ilka, quais são seus pontos positivos? Bem, gente, o primeiro é a relação com a forma com a qual ele narra o contexto histórico do Japão pós-guerra, porque a gente poderia ver pelos olhos do que a gente aprende na escola, que houve a primeira, uma bomba em Hiroshima ou em Nagasaki, que o contexto não fica muito nítido, em que cidade ele estava. Mas foi uma cidade que foi atingida pela bomba também. Pode não ser Nagasaki, que ele não deixa nítido a cidade em si. Mas dá para depreender que ali também houve uma destruição, e eu gostei de ver a forma com a qual ele trouxe a repercussão para a sociedade. Então, foi uma visão desse pós-guerra no Japão de dentro para fora. Eu gostei de ver essa forma de atravessar a ponte da hesitação e ver as ruínas. A casa dele também em ruína, não pela guerra, mas por um desgaste também naquela situação em que eles viviam. Isso foi um ponto que, assim, traz essa ideia do contexto histórico mesmo sendo narrado de uma forma literária. E outra coisa que eu gostei também foi a narrativa intimista, que ele trouxe a partir dessas ideias, dessas memórias do protagonista, que eram memórias pouco lúcidas, que dá para depreender que pode ter tido uma intencionalidade ou não, que mais tarde eu também gostaria de falar um pouquinho sobre isso, e traz essas nuances de esquecimento, né? E também de fatos que foram pouco explicados, que geram na gente essa ambiguidade. Tipo, a gente ouve, a gente lê o livro e não entende
por que que as obras dele estavam escondidas na casa dele, se realmente o primeiro Miai da filha teve aquela questão, se foi ele que interferiu por sua história de vida, ou se era o rapaz que tinha vergonha da profissão que tinha e foi flagrado nos trajes que foi. Então tem muito esse suspense, que foi o que me incentivou a leitura desse livro. É um suspense, pelo menos para mim, que trouxe essa ideia. No próximo capítulo ele vai ser mais claro, vai explicar o que foi que aconteceu, e é algo que não ocorre. E também nesse suspense há uma pouca nitidez desse estilo dele, que eu acho que condiz também com o título do livro, que é O Mundo Flutuante, que depois, quando eu fui fazer algumas pesquisas, fala muito de um tipo de arte que era feita, que eles chamam no Japão de ukiyo, que é pintar as geishas, pintar as casas de chá, o sexo que eles faziam, os samurais, o tipo de arquitetura, e os traços são bem efêmeros também. Então, eu acredito que o livro também traz essa metáfora desse mundo flutuante, que é esse mundo efêmero, que, como Valesca falou anteriormente, ele acaba quando a luz do dia chega. Então, esses dois fatores, tanto essa metáfora da pessoa senil, que pode ter trazido também essa intencionalidade de esquecimento ou não, e o contexto histórico do Japão, foram dois pontos positivos para mim do livro. Muito bem. E você, Alisson, quais são os seus pontos positivos? Para mim, o autor ele é muito bom, porque assim, para a gente que está fora da cultura, é meio indiferente quem está narrando o livro, porque assim, a gente não está ferindo nenhuma suscetibilidade, assim, olha, é um senhor do Japão, tal, e jogando assim uma comparação muito forçada até, era como se a gente estivesse lendo Lolita. A gente está dentro da cabeça do pedófilo. E fazendo uma comparação, seria hoje como se a gente tivesse lido um livro de um torturador na ditadura. Um cara ali que participou do golpe e tal. E para a gente ia ser muito tenso. E o autor ele foi muito corajoso, porque imagine, para um japonês, com toda a turbulência que existe em torno da participação do Japão, poxa, jogaram o país na destruição, e você fica assim, ele ter coragem de dar voz a uma pessoa que participou desse impulso do imperialismo japonês, ele é muito, muito corajoso, porque, embora ele seja muito cuidadoso de dourar a pílula, né? Ele não faz o protagonista em um momento dar opiniões muito fortes assim sobre nada. Assim, ele é muito logo no começo do livro, quando tem um doido lá no bairro que ele ficava falando slogan do exército do Japão. Aí ele deram umas porradas nesse cara e ele, poxa, mas o que é que ele tá fazendo de mal, assim? Ele estava só falando as palavras de ordem, assim. Aí você pensa, aí você já estava tentando criar um perfil do ONU, aí você fala, puxa, ele está passando pano pro... Só que assim, a gente vê que a sociedade estava machucada. A sociedade estava, todo mundo ali, poxa, como assim? Esse cara está continuando falando isso depois de tudo que aconteceu? Porque até para a gente entender a situação, a gente tem aquela ideia assim, não, foram as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Mas o Japão foi bombardeado trocentas vezes. Imagine, casa de pau, as cidades foram queimadas, assim, foi de devastação total. E ele chegar assim e ter a coragem de, poxa, vou abrir essa ferida, vou mostrar a mente de uma pessoa dessa que, poxa, mas eu não fiz nada de errado, só queria o bem, assim, a gente... Deus, pátria e família, né? Olha, eu só queria o bem do meu país, assim, qual é o mal nisso? Qual é o... E assim, ele foi muito corajoso. E outro ponto que eu acho muito bom no livro
é que o autor ele tem um paralelismo assim, um paralelismo bem interessante. Ele tem um tema, eles estão falando sobre uma coisa, e no espaço geográfico do livro, você vê a mesma temática se desenrolando. Por exemplo, assim, uma das principais que eu vi, ele está ajeitando o jardim, conversando com a Noriko. E ele se alfinetando na conversa, e o jardim, a menina falando do jardim, aí você fica, poxa, eles estão falando de quê? Que é a menina criticando ele, que ele faz tudo errado, mas se referindo ao jardim. Só que ela não estava falando do jardim, ela estava falando do pai, que tinha atrapalhado o noivado dela. E assim, no livro tá cheio dessas referências. Tem uma que a Setsuko, ela tá ajeitando o altar que tem lá na sala da casa. E ela começa a ficar preocupada, que esse altar não está bom, que esse altar tinha que ser assim, o assado. Só que ela não está falando do altar, ela está falando da família, ela está falando do... E, assim, a referência que eu achei mais... Como? Só nas farpas. Então, e a primeira, assim, que eu achei muito engenhoso, que ele fala da casa que ele comprou, que a casa, ela tem um corredor, que era assim, era uma casa, que o pai morava com os pais, e tinha um corredor e tinha outra casa lá no final que era para a família. Tipo assim, o cara dizia, olha, os meus pais moram comigo, mas é um pouquinho distante. E por causa da guerra, provavelmente foi por causa da guerra, essa parte da casa que era dos pais, ela ruiu em parte. Tinha que ser consertada, E é bem interessante que ficou um corredor. E como estava em ruínas, ele colocou parecendo uma cortina. E é uma metáfora muito interessante assim desse Japão do passado com o Japão do presente. Assim, a gente tem esse corredor, e ele até brinca que é um corredor muito mágico, quando a luz do sol passa e está em determinado momento, você vê as luzes entrando tal, só que está em ruínas. Assim, olha, esse passado que é bonito, que é interessante, que tá perdido, entre aspas, pode ser restaurado, mas é como se fosse essa sociedade fraturada de o passado, que foi muito bom, que foi empolgante, que deu sentido por muito tempo, ele está em ruínas e a gente tem que acertar esse corredor para as coisas voltarem a fazer sentido, e o livro, ele, de certa forma, ele tenta lidar com isso, poxa, o que é que a gente vai fazer com isso? Joga tudo fora, todo mundo vira americano, todo mundo, ou então a gente recicla, o que é que a gente faz? E é isso interessante, que a visão que a gente tem do Japão é esse lugar que une a tradição com a modernidade. Aí, assim, será que isso acontece? E isso vai se repetindo por todo canto, e até a última metáfora que ele usa, esse paralelismo, que o lugar que ele ia beber com os estudantes, com os alunos, se transformou num estacionamento de um prédio lá, ele até brinca assim, ele refletindo ali, olhando os jovens entrando no prédio, todo mundo cheio de esperança com esse novo Japão que está surgindo, e na cabeça dele colocaram um banquinho ali no estacionamento. Ele, poxa, na minha cabeça eu gosto de pensar que aquele era o mesmo local que eu sentava com os meus alunos. Aí, assim, nesse Japão novo, nessa mundo de negócios, tem aquele localzinho assim que ainda ele vai lá sentar, relembrando o local que ele gostava de sentar com os alunos. É bem... E assim, o livro, eu achei isso foi muito engenhoso, assim, que tem isso em vários lugares. Tem uma parte que ele está conversando com eu acho que é a Setsuko, e é uma praça que um homem rico tentou construir, só que ela ficou inacabada. Aí você pensa, poxa, ele também tinha um projeto, ele se via como uma pessoa importante, ele achava que estava construindo alguma coisa, e o cara morreu. O plano dele não deu certo, a praça ficou inacabada, e a gente tem camadas de trama, assim, as coisas acontecendo, tem o que está sendo dito, tem o que está no subtexto, tem a cidade fala também, os lugares falam, as ações falam, é bem, bem interessante. Muito bem. Bom, gente, assim, a Alisson fez aí uma exploração bem bonita, eu quero até mudar minha nota. Tô brincando. Não, mas realmente, quando você passa a analisar, né, os detalhes e a
a percepção de cada um, você vai vendo a riqueza do livro. Os meus pontos Então, assim, desculpa, Ana, você pode falar. Pode Não, falar. só complementando uma coisa que a Alisson falou, é que antes de ler o livro, eu não leio nada, assim, sobre autor, Sim, eu sobre também. nada. E é interessante que o autor, ele nasceu desse contexto do Japão que está sendo reconstruído, né? E ele teve a empatia, a bondade de falar sobre uma pessoa do tempo antigo, assim, escolher um personagem desse tempo anterior, porque no livro tem essa tensão da nova geração com a geração antiga. Tem uma tensão, a geração mais nova tem raiva da geração antiga, tanto que por isso que tem os suicídios. E eu achei muito interessante o autor do livro olhar para essa geração antiga. Não é uma coisa que eu não sabia, fiquei sabendo agora no encontro. Pode falar, Vavá. E eu acho que essa questão ele faz tão bem que às vezes parece até uma autobiografia, sabe? Nossa, ele fez com uma maestria que você fala, cara, ele viveu essa época e ele tá contando o que realmente aconteceu. E eu acho que assim, uma passada de pano assim. E só que não é assim, é tão legal que você pensa, poxa, mas e aí, se eu tivesse no papel do cara, assim, do ONU, o que é que eu faria, assim? Eu ia contra porque cada um é filho de uma época, assim, você é filho da sua época. E Exatamente. A gente olha assim... Eu não senti raiva dele e culpei ele como ele se culpou, não. Obviamente, eu tô num contexto muito diferente, né? Mas, assim, não fiquei com esse remorso, fiquei julgando ele por conta do posicionamento dele, não. Acho que eu consegui entender os motivos dele. Assim, uma coisa que eu senti, você começa a ler, você não sabe. Esse cara é bom, esse cara é ruim. Sim. Eu concordo com ele ou não? Aí ele é neutro. Rolando, você vai pensando, cara, eu acho que esse aqui é um bolsominion. Aí depois, será que não? Você fica. Ele é o bolsominion da época dele. Aí você fica ali, né? Sem empatia pela pessoa, você vai ter raiva do que ela está defendendo. Isso é bem legal, essa jogada, eu achei. E ele faz isso muito bem. Eu acho que, mais uma vez, é um grande ponto negativo, um grande ponto positivo, né? Olha o ato falho aí. Bom, os meus pontos positivos é a riqueza do personagem, como ele vai, né, descrevendo sobre a ótica dele, essa narrativa. Eu gostei também, assim, porque é um livro que, assim, não tem aquele ápice. Ele vai desenrolando, mas mesmo assim consegue lhe prender. Não sei vocês, mas, assim, a leitura eu não tive essa dificuldade, porque ele vai desenrolando, né, a trama e você consegue concluir, apesar de não ter aquele momento, aquele fervor em algum momento. Essa relação, né, que ele tem com a cultura japonesa e também ele nos insere, porque assim a gente não está naquele contexto, mas a gente consegue entender, e a relação que ele faz entre arte e política e a condição humana também, que ele traz no livro, principalmente que ele traz a questão muito forte do suicídio, não é? Do senhor lá, e você vê que ele diz... Mas, assim, ele não traz aquele fato de forma chocante, tipo como um sensacionalismo. Ele descreve, ele narra, mas só que você fica ali reflexivo, mas não é aquela coisa tão impactante, né? Ele consegue descrever de uma forma sutil. Então, são esses os meus pontos positivos. Bom, e agora, como já teve os pontos positivos, nós vamos para os pontos negativos. E aí, Vavá, quais são os seus pontos negativos? O meu primeiro ponto negativo é aquele que eu já havia comentado, né? Que eu usei para justificar minha nota, né? Que eu achei que faltava um ritmo mais acelerado. Provavelmente isso seja uma característica, né? Do autor, talvez lendo outras obras dele isso fique mais claro. E eu queria uma dinâmica maior no livro. E o meu segundo ponto negativo é que eu acho os capítulos imensos. Sim. Poxa, isso é chato, olha.
Isso é muito chato. Podia ter ficado um pouquinho mais curto, porque eu gosto de parar de ler o livro exatamente entre um capítulo e outro. E aí eu falava, não, no próximo. Eu comecei a ler o livro e falava, não, no Sim. próximo capítulo eu paro e aí vou fazer outra coisa, vou viver minha vida, fazer as minhas coisas. Nunca chegava o outro capítulo, cara. Nunca Não, chegava. você não coloca, não? No Kindle, eu colocava lá, Parece não. 1h05 para acabar o capítulo. Meu Deus. Sim, mas Eu aí não coloco para não. Mas assim, Eu coloco, por isso que eu paro. mudo a opção. Eu vejo de um ladinho a porcentagem, do outro eu vejo a posição, tipo, página 100, alguma coisa assim. Eu tiro tudo. Não gosto do tempo, porque isso começa a me deixar meio ansiosa. Aí eu ficava, tá, vai ser na próxima página, e nunca era, nunca chegava. E aí eu sempre tinha que largar o livro ali num momento aleatório, porque de um parágrafo para o outro, porque ele era. Chegou um momento que eu comecei a achar que o livro ele era contínuo, que nunca ia chegar, de tanto que demorou para acabar o primeiro capítulo. Demora muito. Muito bem. E você, Ale? Quais são seus pontos negativos? Então, o meu ponto negativo é, mais uma vez, aquela questão pessoal do estilo que eu gosto. Eu gosto das coisas claras. Eu gosto da fofoca completa. Então, até foi uma fala de Ilka, né? Acho que o seu microfone está desligado. Você falou alguma coisa? Ah. É uma fala de Ilka, da ambiguidade e tal, que é um estilo, mas eu não gosto. Eu queria saber por que o primeiro casamento não deu certo. Eu queria saber se a filha dele ficou enchendo o saco dele mesmo para ele rever o passado dele, ou se foi coisa da cabeça dele, porque lá no começo deu a entender que a filha dele mais velha ficava enchendo o saco, ó, corre atrás aí, não vai atrapalhar o casamento da Noriko, acho que você tem que falar com fulano. E isso deu uma perturbação dele que ele foi atrás de todo mundo. Mas depois, no final, ela, não, eu nunca falei isso pra você. Aí você fica, caramba, o que aconteceu aí, assim, sabe? Aí, pra mim, isso pega um pouco. Eu gostaria de ter certeza, mas eu entendo que é o estilo do livro. Eu acho muito lento, assim, um ritmo lento, sabe? Vai. Eu li duas vezes. Eu sentei uma vez e li, acho que depois é porque eu leio assim direto. Quando eu fui começar de novo, dei uma pausa muito grande. E quando eu fui pegar de novo, eu não lembrava mais o nome de ninguém, que esses nomes japoneses eu esqueci todos. Aí tive que fazer uma revisão. Então, é basicamente esse. O ritmo lento, né? E pelo estilo do livro, essa falta de clareza. No estilo da literatura, ele não traz clareza para o leitor do que está acontecendo. Aí, assim, eu não gosto. Só isso. Muito bem. E nós vamos agora com Ilka. Ilka, quais são os seus pontos negativos a respeito desse livro? Eu acho que as duas preazetas anteriores falaram um pouco disso. Eu acredito que é um ritmo lento, com falta de ação em alguns trechos do livro. Assim, ficou muito contemplativo e eu pensei assim, se perdeu tempo nisso, poderia ter contado mais coisa. Eu acho que ele poderia ter revelado, mas eu também acredito que o livro seja esse jogo de revela, esconde. Mas eu acho que ficou essa narrativa muito contemplativa em alguns momentos. E também, como o livro anterior, eu acho que ficou uma narrativa tão imprecisa que deixou um final muito em aberto. Assim, eu gostaria, não sei porquê, mas eu passei pano para a ONU. Eu tô achando que você amou o ONU. Mas assim, eu acho que o final ficou assim, impreciso e não teve um desfecho o livro. Mas pronto, eu compreendi. Assim, para mim, o que você esperava do final? Que para mim não tem história para ter final. Eu queria, na verdade, eu queria que ficasse a trama do livro mais apertadinha para que a gente entendesse. Porque vocês estão falando de um lado e eu acho que
eu passei pano um pouquinho para a ONU, porque, de certa forma, na narrativa, eu acho que ele foi, não sei, um pouco injustiçado também. Mas pronto, eu acho que é isso. Ficou. Eu queria saber o que foi que ele fez realmente. Se até nos casos que ocorreram, qual foi o nível de ação dele? Porque, de certa forma, também as outras personagens nunca fechavam uma ação dele para justificar ele ter sido esquecido, escanteado. Então, ficou muito aberto. Eu lembrei muito de Capitu. O que foi? Teve traição? Não teve? Então, é isso. Sim, Vavá, pode falar. É que eu também meio que senti isso. Eu queria saber até que ponto as obras dele conseguiram impactar, porque num primeiro momento parece que tipo ele só tinha obras com um viés nacionalista, mas tipo, eu queria saber exatamente o que, sabe? Como que isso conseguiu influenciar, até que ponto eu queria mais esses detalhes, sabe? E eu achei que tinha sido uma coisa que tinha ficado em aberto, porque eu estava com pressa, porque eu não prestei atenção, achei que tinha sido assim uma falha minha, de não ter conseguido captar isso. Muito bem. Alisson, quais são seus pontos negativos? Só antes de entrar nos pontos, eu acho que quando vocês falam dessa dúvida assim do que ele fez, porque eu vejo muito hoje o que acontece hoje no bolsonarismo. Você tem como exemplo um Alexandre Frota. Ele era um zero à esquerda total, poxa, espero que ele não escute esse podcast. Mas assim, ele era uma pessoa que estava fora do circuito, de nada assim, ele não tinha influência. Só que ele pega e começa a defender os maiores absurdos para ter projeção. Aí o cara do nada vira deputado federal. Aí você fala, mas qual a influência desse cara? Acho que no mínimo ele é mau caráter em um ponto para dizer assim, não, eu vou surfar essa onda. Ele, aquela lá, Joyce Hasselman, que era uma jornalista que estava meio escanteada, você começa a dar coro para essa barbárie, para essa idiotice, e assim, ninguém está ali de graça. Você vira deputado federal, você começa a dar entrevista em tudo que é jornal, você vira assessor de um presidente da República. Imagine, você era um idiota que estava participando de programa de auditório do Gugu, no outro dia, não, eu estou aqui no Palácio do Planalto falando com o presidente da República. O ONU, a gente não fica muito claro, assim, porque ele é claro que ele não vai se julgar assim de uma forma tão depreciativa, mas ele comprou um casarão, ele era influente, as pessoas pediam, pô, fala com fulano para conseguir um emprego para mim. Aí, assim, ele, no mínimo, surfou essa onda. Fez propaganda, ele fazia os cartazes, ele devia ser professor em algum lugar, ele tinha uma vida, assim, ele participou do processo. Aí, hoje, chega o Japão destruído, tem os americanos lá, tanto que o Ishiguro, que era leal ainda a ele pede, cara, pelo amor de Deus, diz que eu não participei dessa campanha publicitária da invasão da China. Aí ele, poxa, mas só era só um quadro, era só um cartaz, mas assim, era pesado, porque você está incentivando esse ímpeto militarista, essa coisa. Aí ele fica, meio tenso, assim. Só que eu lembro muito desse cara, é aquele tiozão, né? O nosso tiozão do pavê. Você, puxa, que cara tosco. Mas assim, é meu tio, é meu avô. Poxa, ele é das antigas, ele é gente boa, mas... Só que assim, é complicado, porque assim, o que é que a gente faz com essas pessoas? Você só vai negar? Você só vai... eu acho que o livro, ele vai um pouco além e mostra assim, tipo, e aí, o que é que a gente faz com esse tipo de pessoa? O que é que a gente faz com essa galera? Porque você só, não, dá um ostracismo aí no cara, não funciona nada, mas ele tá ali, sim, é complicado, é muito difícil o que fazer com esse tipo de gente, né? Mas assim, e se o Japão tivesse ganhado?
o ONU seria, sei lá, ministro da Cultura. Estava ali, feliz da vida. É complicado. Pode falar, Lê. É assim, só para complementar o que vocês falaram, eu acho que não fica muito claro até onde foi essa influência do ONU, porque ele se dá uma autoimportância muito grande, né? Sim. No início você acha que, cara, ele estava fazendo tudo, mas aí no final do livro a filha dele pensa que ele está com ideias suicidas, porque ele comparou a obra dele com a obra de um compositor, né? E ela disse, não, você não é tudo isso, por que você fez isso? Pare com essas ideias. Véio. Aí você fica em dúvida, assim, até onde foi realmente que ele participou, isso é fato, ele fez cartaz, ele lembrou o cara, tem gente que quis se desassociar dele, porque pessoas como ele são mal vistas. Mas até onde, assim, ele teve muita importância, foi mais ou menos, foi uma pessoa, sabe? Eu fiquei com essa questão aí também, fica dúbio, né? A gente não sabe realmente a influência dele, e é uma característica dele, apesar dele dizer que não, ele se dá muita importância, assim, se valoriza bastante. Tanto que tem aquela passagem lá, que a filha dele insinua que o pai do noivo lá da Noriko não conhecia ele, e ele faz questão de dizer que o outro lá conhecia ele. Então, você vê que ele tem essa necessidade de ser reconhecido como um artista, como um famoso. Ele é importante, mas não fica claro até que ponto ele é isso mesmo. Verdade. Seus pontos ou negativos, Alisson? Acho que o meu ponto negativo, o principal, o livro é muito lento. É muito... Eu nem sei... Que é meio... Não sei se é uma generalização, que é muito a literatura, os escritos do Extremo Oriente, eles são muito tipo aforístico, assim, é aquela máxima que você fica ali pensando, pô, mas o que ele quis falar? E a gente aqui no Ocidente é muito mais prolixo, assim, você quer falar, você quer... E o livro é meio isso, o cara não... Como a Alessandra falou, poxa, o que é importante, ele não está falando, assim, é muito, muito sutil, é muito... Tem capítulo que você lê assim, entra numa divagação ali, você, cara, o que esse cara falou aqui, que você nem sabe se aconteceu ou não, assim, é bem... Sim. Isso é complicado, é difícil de acompanhar. E não sei se é intencional, se é essa característica de uma coisa mais sutil mesmo, se é uma coisa mais leve. Se ele fez isso de propósito, olha, tirar o chapéu para ele. Mas assim, o livro é bem arrastado, olha. Eu acho que até falta uma tragédiazinha assim para dar uma emoção. Assim, caramba, morreu um. Aí que você vê, a mulher dele morreu, o filho morreu, e é tudo muito... Tudo como se tivesse o homem se mata tudo paz e amor, tudo... Ele tá mais preocupado, poxa, eu não vou dar saque pro meu neto, assim, poxa, eu podia estar se lamentando que o filho dele morreu na guerra, assim, aí... não, tá tudo bem. Até ele comenta, né? Não, isso faz parte de que... Sim. O filho dele, cara. Vavá. Até que ponto a forma dele narrar as coisas, até as tragédias, de uma forma tão tranquila, é uma coisa boa, né? Psicóloga responde. O que você acha? Acho que é para disfarçar. Uma coisa que eu vi que eu achei bastante interessante, assim, foi esse fenômeno no livro de questionar a sanidade dele. Porque, assim, a toda hora, as filhas, os genros e até alguns fatos que são conversados com ele é como se fossem provas para ele ter que dizer, não, eu fiz isso ou eu não fiz isso. E na psicologia a gente tem um fenômeno que é chamado de gaslighting, que é quando você faz o outro crer que ele não é o que ele é. Ou então que aquilo que ele pensa que aconteceu não aconteceu, que é uma coisa que vai levando a pessoa à loucura. Se for perpetuado, você começa a duvidar do que você é, do que você realmente fez, o que é verdade ou não. E eu acho que eu vi muito isso nesse livro. Por exemplo, quando a Lei falou
do sogro de Noriko, que eles já se conheciam, e ele teve que asseverar que conhecia realmente, e a filha estava ali, não, você não foi tão famoso, não teve essa influência toda, e por que que no primeiro Miai eles culparam o pai, dizendo, olha, cuidado, que sua biografia pode ter influenciado. Então, eu acho que teve isso, olha, tem 3 situações que eu até anotei que dão muito essa visibilidade da vítima que sofre essa espécie de anulamento psicológico. Por exemplo, existe a questão de uma repercussão, uma dúvida crônica, eu fiz, não fiz. Aí, muitas vezes, quando ele pergunta, será que eu ajudei ou atrapalhei meu país? Quando ele vai no bar de Machiko, que ele diz assim, Machiko, eu não fui um dos piores, fui? Eu acredito que não. Então, essa dúvida que pairava uma questão de nostalgia com o passado, e essa nostalgia como fuga. Então, ele estava sempre indo desse bar para viver aquele mundo flutuante, que era um lugar de refúgio para ele, que um dia tinha sido bom, né? Ele se reunia com os alunos, estava ali sendo vangloriado. Então, também tem isso. E uma dependência de validação, que é quando ele busca esse reconhecimento mesmo entre os pares, entre Matsuda, com a dona do bar, Machiko, e quando ele diz que, uma hora ele disse que era um grande professor e um grande artista, outra hora ele está escondendo as obras. Então, eu acho que ficou muito nessa coisa, e eu tive raiva da filha, quando eu acho que ela ficou, para mim, uma leitura, ela teve essa dor na consciência de ter torturado até o Miyagi dar certo, e quando ela conseguiu casar, depois quando ela viu que ele estava realmente comparando-se com outro que tinha cometido suicídio, ela, não, você não é tão importante, não é isso, querendo fugir à questão. Então, eu acredito que ali, para mim, foi uma espécie de tortura para ele. Primeiro desacreditado, aí o genro, o marido de Setsuko, que não queria as influências dele no neto, não, ele vai brincar os cowboys, não, antes seria um samurai, aí o Popeye, o Godzilla que ele vai assistir. Então, esse conflito de gerações também, que se existia uma dureza de um lado, existia do outro também. Até porque ele era uma pessoa que vivia no imperialismo. Ele estava ali no reinado ou no império de um imperador que já tinha uma história. Aí chega toda uma transformação, não só de valores, como da paisagem também. Então, era aquele mundo em decadência. Não sei, eu vi a narrativa como uma narrativa frágil de um homem frágil. Eu passo pano para ele. Tô vendo. Eu tô em Porque, dúvida. assim, eu acho que ele também, por a gente estar acompanhando a memória dele, tem um esquecimento seletivo ali, né? Para ele não se autotorturar também, né? Porque quem tá demais, né? Acho que é uma questão que a gente nem tem como afirmar de fato, é muito do que a gente sente, né? Pois é. Bom, os meus pontos... O Alisson vai falar agora. Não, pode falar. Não, complemente, que isso na eu ideia acho que esse ponto aí é meio que uma terapia que ele está fazendo, que ele está, vamos dizer assim, perto de morrer. E ele está retomando a vida dele. E acaba que ele tem que fazer sentido tudo que aconteceu, assim, você criar um fio narrativo. E o último capítulo fica bem claro isso, que ele meio que cai a ficha, assim, de, olha, teve muita coisa errada, mas, assim, era o que eu podia fazer no momento, assim. E é bem uma coisa de terapia que você vai para a terapia como se o psicólogo fosse lhe absorver, mudar seu pensamento. E o que ele vai fazer só é disso, olha, você tem que aceitar que foi o que aconteceu. Não tem mistério, não tem redenção, assim, você tem que aceitar
que foi o que aconteceu. Vamos dizer assim, é muito difícil para ele, nesse ponto, dar uma passada de pano. Que, assim, olha, tudo que ele fez, a vida dele foi a arte, essa arte engajada, como ele cresceu, como ele ficou famoso, como ele conseguiu contato, como ele conseguiu comprar a casa dele, e de uma hora para outra disse, isso é tudo close errado, cala a boca, não fale nada, fique na sua, que as filhas fazem isso com ele. E ele diz, poxa, mas como assim? De uma hora para outra eu sou esse leproso que ninguém quer chegar perto, eu não posso falar, e isso que o Ilka fala é bem interessante, que é muito o que a gente faz com nossos pais, assim. Você vê ali seu pai querendo contar vantagem com a coisa mais close errado possível, você só fala assim, meu Deus, cala a boca, pelo amor de Deus. E assim, só que na cabeça dele, ele... Eu dele nessa parte. Eu tô falando aqui porque na minha época eu fazia isso, e você, meu Deus, cala a boca, por favor. E é meio isso, assim, só que você fica com dó da Noriko, porque ela, cara, se eu não casar por causa desse babaca, poxa, só que o coitado desse cara, quem eu sou? Eu sou esse cara que fez a propaganda do exército, eu sou esse cara que tinha esses amigos, assim, ele tinha, e é muito engraçado que ele fica, não, eu não me importo com isso, aí passa 10 páginas seguintes falando de como os alunos gostavam dele, como ele era importante, como todo mundo olhava para a casa dele, o nomezinho dele lá no poste, nosso bairro agora está famoso, que temos um artista morando nessa rua. Não, mas eu não me importo com isso. Engraçado. Pode falar, Lê. A Valesca, quer falar? É uma coisa bem close errado que ele fica tentando ali justificar, igual o pai, é quando ele quer dar saque lá pro neto, aí ele fala alguma coisa tipo assim, meu filho tomou saque desde não sei quantos anos, tipo, desde pequenininho, e nunca morreu, tava bonzinho. Na verdade, não morreu, né? Mas não por conta disso. Mas ele fala, tipo, tomou saque desde pequenininho, e tava bonzinho. Não morreu. Não sei o quê. Oi? Não aconteceu nada. Então, não morreu. Tomou e não morreu. Tomou e não morreu. Qual que é o problema disso? E eu, cara, muito close errado, meu Deus, tipo, cala a boca, fica quieto. Então, assim, só para finalizar meus comentários, que era uma coisa que eu percebi agora com a discussão, né? A gente vê ali a trajetória da carreira dele, como ele começou, ele trabalhava numa fábrica de pintar, né? Era um trabalho de produção, de reproduzir ali, tinha uma meta. Depois ele foi para a escola lá do professor, que tinha professor Opeg, que queria se utilizar a arte do Japão. E quando ele sai de lá, o professor diz, tipo, que ele, sei lá, que ele pode trabalhar ilustrando quadrinho e tal, tipo, dá um veredito ali que ele vai ser um derrotado. E a gente começa acompanhando ele e a gente vê que ele foi uma pessoa bem-sucedida, né? Comprou uma casa boa, é um artista respeitado. E eu fiquei com esse questionamento de onde tinha sido que ele tinha conseguido isso, como é que ele tinha conseguido. Aí agora com a sua fala, Alisson, foi porque ele mudou o tipo de arte dele, acabou se destacando como apoiador do regime imperialista. Ficou ali não é isso que eu estou falando Então, a história que não é contada, não está claro ali. Você tem que ter uma sacada para... foi aqui. Eu não tinha tido isso. É muito sutil, tanto que a atenção é toda essa, que ele fica, não, eu tenho orgulho da minha história, assim, olha, foi com isso que eu construí a minha vida. Só que os amigos, o Ishiguro lá, que concordou com ele, disse, cara, eu vou dar aula na escola, se alguém for perguntar, diga que eu não tive, eu só fui um copista, assim, eu não tive nenhuma elaboração intelectual nos cartazes. Que era para dizer que ele se opôs, né? Ele não queria fazer. Sim, fazia, mas não queria. Era, e é muito essa mudança de paradigma. E agora, o que é que você está fazendo nesse mundo agora? Agora é o americano que está mandando, o Japão perdeu, o imperador capitulou mesmo, e aí, o que é que... Poxa, semana passada você estava botando o imperador como Deus, como tudo, e agora?
Aí o que eu gostei também, que é um estilo diferente, não precisa, acho que é o estilo japonês, né? Que a gente tem uma literatura que é tudo muito claro ali, você fala a mesma coisa várias vezes para ver se a pessoa está entendendo. E lá não, tipo, essa questão dele, de quem ele era, foi contado no livro, mas tudo muito sutil, assim, não foi estampado, não tinha lá uma afirmação. E é um estilo bem diferente, achei interessante. Quero dar minha nota agora. Eu tô dizendo, minha nota também já mudou depois desse. Já mudou. Vou dar um 4, tá? Bom, meus pontos negativos, né? O pessoal já discutiu aí também, já perpassou no que vocês falaram, que foi essa narrativa lenta. Tanto que na hora que a filha começa a debater com ele, eu disse: eita, vai ter uma briga. Estava torcendo para ter uma briga para pelo menos, mas aí depois as coisas se acalmaram. Então fica bem lento, os capítulos longos, como a Valesca falou. A linguagem densa, é uma linguagem, se você não estiver prestando atenção nos detalhes, você se passa também. E se também não prestar atenção, você não entende o histórico, né? O que é que estava acontecendo ali no Japão, naquele período, né? Que ele descreve a história. E também a falta de ação que deixa esse livro lento. Então, vai dificultando um pouco. E é isso. Alguém quer complementar alguma coisa, algum ponto importante, alguma cena? Querem ressaltar mais alguma coisa? Pode ficar à vontade. Deixa eu falar um aqui. Ilka falou dessa questão psicológica, e uma coisa que eu achei assim, muito boa do livro, que na primeira parte, não da história, mas assim, vamos dizer assim, na primeira metade da vida dele, que ele estava uma coisa bem junguiana, assim, ele está vivendo para fora, nós temos dois personagens masculinos que são a ponte dele com o mundo, que é primeiro o Mori-san, que apresenta a arte para ele, essa arte cultural, essa coisa que é o artista do mundo flutuante, né? Que é uma arte pela arte. Tanto que o pessoal só vive bebendo, aquela casa no campo que fica ali um monte de jovem, e depois a gente tem outro personagem masculino, que é representando essa energia de ir para fora, de conquistar o mundo, que é o Matsuda. Diz, olha, tipo, vamos ganhar dinheiro com isso? Vamos fazer uma arte engajada? Vamos construir, vamos fazer alguma coisa? E, vamos dizer, nessa segunda metade da vida, quando ele tem que, vamos dizer, elaborar sobre o que ele construiu, sobre o que ele fez, sobre o que ele deixou de fazer, nós temos duas personagens femininas, que é como se fosse a Anima. A filha dele, a Setsuko, que ela começa a apontar para ele, para revisitar, para entrar. Ele fez o movimento para fora com os dois personagens, e agora a Setsuko, ela vai mais, vamos dizer, mais cuidadosa. Pai, será que isso era isso mesmo? Será que isso foi bom? E ele começa não dá certo. E é interessante que na primeira metade, como se fosse compondo essa análise, a mulher dele, a filha até fala, ele diz, eu discutia com ela, mas no final a gente ria, quer dizer, não tinha como ele discutir, era o para fora, assim, olha, é isso, a mulher dizia, poxa, você pode estar errado, e ele estava nem aí. E nessa segunda metade, com a primeira filha, ele começa a ter noção do que, poxa, e com a Noriko, que é essa, olha, você tem que entrar para dentro e ver que está errado. Tanto que, imagine para ele, naquele Miai, na reunião, ele chegar e dizer para as pessoas, não, porque meu passado é vergonhoso, assim. Ele entra e realmente tem contato com essa elaboração que ele viveu para fora, ele conquistou, ele fez as coisas. E é tão interessante que meio que confirma isso que a gente está falando sobre ele. Que ele perdeu um filho na guerra e ele não elabora sobre isso. Ele denunciou um colega e ele não elabora sobre isso. Ele vai elaborar sobre esse conjunto da obra depois que a filha aponta assim, olha, entre na sua psique aí, pense o que você está fazendo, pense o que aconteceu, que é tipo assim, olha, você está me prejudicando. E ele pensa, poxa, como se ele tentasse redimir, eu já fiz tanta merda que agora, pelo menos minha filha, eu vou conseguir. E fica meio esses dois movimentos, para fora, com esse apoio masculino, e mais para, no final, esse entrar dentro de si, com
esse símbolo feminino de alma entrar para dentro de si e fazer essa análise. Achei bem. E além de ser o livro todo meio uma análise, né? Que ele está tentando dar um sentido para tudo que ele viveu. Olha, como é que eu costuro isso? Como é que. E é o que um terapeuta iria falar para ele. Sim, a vida foi essa. E o que é que você vai fazer com isso? E ele está tentando dar um sentido, ó. Foi bom, não foi? Eu tentei, não tentei? Era o que eu podia ter feito no momento? E acaba que no final ele faz isso. Ó. Foi o que deu para fazer no momento. Assim, eu não poderia ter feito muito diferente do que aconteceu. É meio uma aceitação, né? É. Eu vejo o final como uma redenção, assim, ele, tá, eu fiz, mas foi até um ponto que eu falei como positivo. Se eu não tivesse feito, eu teria uma vida de um medíocre. O tartaruga nunca vai sentir o que eu senti vivendo como eu vivi. Então, eu tive uma postura corajosa, eu enfrentei lá o meu mestre, que queria que eu ficasse ali, tipo, preso naquele sistema lá de arte, mas eu tive coragem, eu fui. E que nem um cara que construiu a praça, construiu a casa, gastou o dinheiro dele todo, não terminou, mas ele se lançou. Aí a redenção dele é esse se lançar no mundo. Eu fiz, não fiquei acovardado com medo. Achei legal esse final dele, dessa redenção para ele. Esse perdão. Esse que acaba que a gente tem o que seria a redenção, né? Não sei, acho que todo mundo aí, a sua vez que eu não assistiu A Vida do Mestre Dogen, que é o filme do Yuka já assistiu, uns 20 anos atrás. Eu mostrei a Alessandra, não sei se ela lembra ainda, que tem o Mestre Dogen, que foi um dos mestres que levou o Zen budismo da China para o Japão. E ele começa a pregar no Japão, isso acho que no ano 1000, mais ou menos. E ele está ali e ele fala com um shogun, que era um mestre, um líder, não sei como é que chama. E ele está assombrado por demônios, que ele tinha participado de diversas guerras e ele não conseguia dormir, vendo as imagens das pessoas que ele matou, todo o mal que ele tinha causado nessas lutas pelo poder. E ele vai falar com o mestre Dogen para dizer assim, olha, faça alguma coisa, que eu quero que esses demônios saiam de perto de mim. E o mestre Dogen fala isso que a gente está conversando, que ele fala, olha, a conversão é a aceitação. Enquanto você não aceitar que os demônios estão com você, eles vão ser demônios. Que assim, não vai ter conversão, você não vai conseguir mudar nada, é você só aceitar. Olha, você fez isso, os fantasmas estão aí. Tem que aceitar, não tem? E a redenção dele acaba que é essa aceitação de dizer, sim, foi isso, não tem... É uma forma diferente, que a gente tem essa visão cristã de dizer que Deus vai mudar uma chavezinha na sua cabeça e você quer uma pessoa falha, vai ser uma pessoa forte de uma hora para outra. E não existe isso, né? Quando essa chave não vira, já era. Não tem a chave. E assim, nessa questão dele não ter tido medo e não ter se retraído para viver uma espécie de vida diferente e se aventurar, eu acredito que foi muito na direção de uma conversa que ele teve com o pai. Assim que quando a lembrança de quando ele tinha 15 anos, que o pai disse que um monge tinha dito a ele que ele tinha um traço de fraqueza para indolência e dissimulação. Então, o pai tinha todo aquele medo dele escolher uma profissão que tornasse ele molenga, que ele tinha que ser uma pessoa de grande empreendimento, que vencesse na vida, que não tivesse medo. E quando ele disse que queria ser um artista, queria pintar, o pai foi totalmente contra. Só que aí, quando ele entrou nessa que eles chamavam da arte pura, que foi quando ele foi ganhar dinheiro e foi realmente fazer aquilo que o pai realmente queria que ele fizesse, foi quando ele, de certa forma, se perdeu um pouco, né, nessa questão do que era correto ou não na vida dele. Mas ele vivia de certa forma, é como se tivesse tido um ditado, não, olha, tem uma sentença para você, e ele caiu nessa sentença, né?
tentou negar o pai e voltou, né? Sim. Olha aí, tem que ter um nota antes no episódio e você muda sua nota, você E coloca aí, esse... vamos perguntar a nota de novo? E aí, qual a nota final de vocês? Nota final, gostei. Nota final. Pois, Meu continua 4. 4. Eu A mudo minha meu continua pra 4. 3,5. Eu A mudo minha A minha pra continua 4. 3,5. 3,5 não Foi? é um livro ruim, é um livro ok. No Foi 4. porque a minha foi Rendeu, a 2,5. conversa rendeu. Oh. E aí, mais E alguém tu quer mudou tua nota, Araci? Não, Mudou vou tua deixar o nota? 3. Ah, só eu. Na verdade, eu li numa carreira tão grande. Mas eu vou deixar no 3 mesmo. Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar. Alisson tem um. Ou sim, sim. Só isso de, pronto, teve essa questão que eu vi do gaslighting, mas também nessa narrativa, eu acredito que se a gente for pensar nesse outro lado, no lado do ONU, como essa pessoa que hoje em dia seria Mauro Cid, que estava lá, eu acredito que nessa narrativa dele, para ele esconder esse lado sujo e jogar para debaixo do tapete, tem muito mecanismo de defesa, né? Essa racionalização, quando ele entregou Kuroda, mas ele disse, não, eu só pedi para eles avaliarem, porque eu sabia que não estava fazendo nada de errado. Às vezes, um esquecimento proposital também, uma projeção no outro, de que o outro era que era mal, ou então que o outro era que era indolente. Então, existe todo esse jogo também para ele, de certa forma, maquiar esse passado. Né? Era mais Verdade. isso. Pois é, então eu acho que se encerra aqui as discussões. Alisson tem um recadinho para a galera, né? Ele já fez o sorteio do próximo livro. Vamos ver, né, o que nos aguarda. Pode ficar à vontade, Alisson, para falar. Então, o próximo livro, já deixar para quem quiser acompanhar, né? Já começar a leitura, depois que eu vi o episódio, é Órfãos do Eldorado, do Milton Atum, o escritor amazonense. Já teve até minissérie adaptada para Globo. Livrão, vamos ver se tem mais emoção do que esse. Ei! Órfãos do Eldorado. E a pergunta que não quer calar: quem indicou esse livro? O que é que Quem? vocês acham, Preazetes? Quem indicou o artista do mundo flutuante? Alisson. Eu também Alisson. acho que foi Alisson. É um livro Ali. estranho, parece com ele. Quando esse negócio do Japão. Ele gosta bastante. Foi? Você? Foi. Foi, né? É que ele ficou calado assim. E esse Livro bom sorteio desse. estava inspirado, viu? Vamos baralhar aí esse sorteio. Pois é, minha gente. Então é isso. Você que não nos segue, né? Os fãs pré-azetes, nos sigam nas plataformas. E o Ilka tá dando um gás bem bacana lá no Instagram. Toda semana tem postagem. Temos os resumos lá dos livros, ou da biografia aqui dos membros, certo? E aí, toda semana, o Ilka está trazendo atualização e também tem o canal no YouTube e também temos o podcast. Então, acompanhem, curtam e compartilhem e mandem as editoras nos patrocinar. E lembrando, né, que eu já fiz minha caneca icônica do nosso... Eita, tem que dar uma loja virtual, né? Sim, e aí o nosso próximo passo é a lojinha virtual. Então é isso, gente. Foi um prazer estar com vocês. Beijos e até mais. Até mais. Muito bem.